Rezem pela paz e pela conversão de todos. É o convite de Dom Pierre Batista Pizzaballa diante da onda de violência em Gaza após a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. A paróquia pessoal entrará em vigor a partir de 20 de maio, uma tentativa de responder às necessidades espirituais e sociais dos imigrantes que solicitam asilo. Para a Jornada Mundial das Comunicações Sociais, Papa Francisco propôs o tema A Verdade vos tornará livres, fake news e jornalismo de paz. Assunto pertinente, inclusive, na Terra Santa. O projeto nasceu em 2009 e é conduzido por mulheres de diversas religiões empenhadas na promoção da unidade e na oração pela paz no mundo. As obras do artista combinam diversas técnicas do lápis à produção digital e apresentam uma representação singular da Cidade Santa e das mudanças pelas quais passou ao longo dos anos. Uma semana de profundos contrastes abalou a Terra Santa, enquanto os representantes do governo israelense celebravam a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. A fronteira com a faixa de Gaza foi palco de confrontos violentos entre os manifestantes palestinos e o exército israelense. Purtroppo un ennesimo episodio de longo percorso de ódio e de violência. Infelizmente, é o enésimo episódio de um longo percurso de ódio e de violência que viu a morte de quase 60 pessoas e milhares de feridos. É também uma situação paradoxal porque, de um lado, se celebra uma grande festa, a transferência da embaixada, e do outro lado, uma tragédia, um massacre. É uma fotografia que mostra bem a situação paradoxal e dramática da enorme diferença e da distância que existe nesse terrível e interminável conflitto. Drammatica di enorme lontananza e distanza che c'è in questo terribile e interminabile conflitto. Pedimos a todas as partes envolvidas que evitem o uso da violência. Foi o comunicado da Assembleia dos Ordinários Católicos da Terra Santa, publicada em 15 de maio de 2018. Como repetidamente tem se pronunciado o Vaticano, a Cidade Santa deve estar aberta a todos os povos. É o coração religioso das 3 religiões monoteístas. Qualquer movimento unilateral sobre Jerusalém não contribui para o avanço da paz. O diálogo entre as duas partes, isto é, entre israelenses e palestinos, já não existe há muito tempo. Dizemos que a falta de diálogo, a profunda desconfiança que foi criada entre as duas partes, o ódio e o ressentimento, resultaram do enésimo episódio de violência que, infelizmente, temo, não tenha fim. O diálogo, no entanto, permanece, de acordo com o administrador apostólico, um instrumento fundamental para desarmar o ódio e a violência e para construir a paz tão desejada. Devemos nominá-la, mas devemos desarmar o círculo de retórica e desconfiança que envolve essa palavra e trazê-la de volta ao seu verdadeiro contexto. Para nós cristãos, a paz não pode ser separada daquilo que foi a mensagem de Jesus, aqui mesmo em Jerusalém. Nós, como igreja, decidimos orar neste período de preparação para Pentecostes, rezar e jejuar pela paz. E no próximo sábado faremos, com toda a diocese, uma vigília de oração pela paz. Unir-se em oração pela Terra Santa, pela paz de todos os seus habitantes, pela paz de Jerusalém, por todas as vítimas deste interminável conflito e pela conversão de todos, é o apelo de Dom Pizzaballa à comunidade cristã. Já há vários anos, a comunidade eclesial em Israel tem a presença significativa de milhares de estrangeiros, inclusive nas celebrações e na vida da igreja. São filipinos, indianos, senegaleses e tantos outros, recentemente refugiados provenientes do Sudão do Sul e Eritreia. Pouco a pouco, uma pastoral serviço destes grupos se constituiu e no mês de abril, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzaballa, anunciou a criação de uma paróquia pessoal. Deste modo, a coordenação para a pastoral dos migrantes e refugiados se tornará um vicariato episcopal para os migrantes e refugiados. Acho que a principal coisa que deve ficar clara para nós é que eles que chegam são nossos irmãos, são realmente nossos irmãos. Mesmo que permaneçam apenas por alguns anos, devemos recebê-los e ajudá-los a se integrarem. Muitos requerentes de asilo não podem ir para casa. Temos que ajudar a encontrarem o seu lugar deles.
Esta é a missão da igreja. Find their place. This is the mission of the church. O atual coordenador da Pastoral dos Migrantes, Padre Rafik Nahra, explica o que significa uma paróquia pessoal. De acordo com o Código de Direito Canônico, é um termo utilizado para designar uma paróquia definida pelo rito, língua, nacionalidade, entre outros. It is not a territorial parish. Essa não será uma paróquia territorial. Geralmente as paróquias estão localizadas em um lugar específico, Jaffa, Jerusalém, Hamlé. Esta não é uma paróquia territorial, mas pessoal, pois reúne um grupo de pessoas, no nosso caso, migrantes. Todos aqueles que estão na condição de migrantes ou requerentes de asilo pertencem. Então, eles podem vir, são bem-vindos. Todos aqueles que trabalham com eles conhecem bem a sua situação e, portanto, como ajudá-los de uma maneira específica. No perfil destes migrantes estão homens e mulheres que deixaram seus países por dificuldades econômicas ou ainda fugindo de guerras ou ditaduras. Dos cerca de 200 mil, 60 mil são católicos, a maioria das Filipinas. Neste momento não possuem nenhuma garantia quanto ao seu futuro em Israel, mas o vicariato visará continuar e fortalecer os trabalhos da Pastoral dos Migrantes. Our work is perhaps more especially with the children and the youth. Children and youth, because they are very, very fragile. Nosso trabalho é voltado principalmente para crianças e jovens devido à fragilidade dessa faixa etária. Temos creches para bebês, depois escola para crianças de 4 a 12 anos. Em Tel Aviv, há um grupo de jovens que tenta seguir e se aproximar da igreja, pois vive em bairros muito difíceis. Na área ao sul de Tel Aviv, há muitos casos de drogas, prostituição e muita pobreza. Por isso, tentamos proteger esses jovens e mantê-los perto da igreja. They live in very difficult quarters. In the South Tel Aviv, there are drugs, there is prostitution, great poverty. So we try to protect those young people to keep them in the church. A data da instituição canônica da paróquia pessoal foi fixada para 20 de maio, solenidade de Pentecostes. Será realizada ainda a nomeação de um vigário episcopal para acompanhar a paróquia e estruturar o seu funcionamento. Mas uma coisa é certa, a partir desta data, será mais fácil acompanhar os fiéis na sua vida sacramental, realizar registros de batizados e matrimônios e, para a igreja local, representa um importante avanço no sustento da vida de fé dos imigrantes. Na mensagem para a 52ª Jornada Mundial das Comunicações Sociais, Papa Francisco nota que, se fiel ao projeto de Deus, a comunicação torna-se lugar para a construção do bem. Hoje, porém, assistimos ao fenômeno das fake news ou das notícias falsas, que acabam ganhando visibilidade. Claramente, os jornalistas devem prestar um serviço à verdade. Devem ter a capacidade de garimparem, de serem críticos. Não podem se contentar com a primeira opinião, com o primeiro parecer, com a primeira notícia aparente. A verdade é algo que exige pesquisa, um percurso de vida, exige a busca pelo fundamento dos fatos. É fundamental que o jornalista considere sua reportagem como um serviço à verdade. O Papa propõe um jornalismo de paz, o que não é, como ele mesmo explica, um jornalismo bonzinho. Reflexão pertinente, inclusive, no que diz respeito aos trabalhos de comunicação da custódia da Terra Santa. O Papa, nel suo messaggio, dice che questo non vuol dire diventare buonisti. O Papa, em sua mensagem, disse que isso não quer dizer se tornar bonzinho, ou seja, manipular o bem. Mas oferecer notícias boas significa alimentar a esperança. E no caso da Terra Santa, eu diria, isso é particularmente importante. As notícias negativas, até mesmo as verdadeiras, já são feitas em abundância por todos os meios de comunicação. E até mesmo, eu diria, são as únicas por eles oferecidas. Generalmente sono le uniche notizie che vengono offerte. Entre as mídias da custódia, a revista, o site e o Christian Media Center, que cotidianamente produzem conteúdo sobre a beleza da terra do Quinto Evangelho.
Nós, como jornalistas, devemos nos concentrar em questões de notícias que servem à paz. O Papa Francisco, em seu chamado para aderir ao jornalismo de paz, reflete com profundidade sobre a importância das notícias e o papel desempenhado pelos jornalistas. Isso é fruto de sua preocupação com o sofrimento, com a perseguição dos seres humanos e com o crescimento da tirania, da intolerância e do extremismo. O Christian Media Center, ele nasceu com o objetivo de contar, de anunciar a boa nova do Evangelho e aquilo que acontece aqui. Então, além dos conflitos, dos medos, inseguranças, existe uma beleza para ser mostrada. Existe vida na Terra Santa. E como o Monsenhor Pier Batista Pizzaballa, que era custódio em 2008 e que teve essa atitude corajosa de começar um centro de comunicação aqui, o Christian Media Center, sempre dizia e diz até hoje que o Christian Media Center nasceu para contar uma outra história. Na contramão das fake news ou da propagação somente do negativo e da violência, o jornalismo pode ser instrumento de paz e sinal de esperança. Credo che sia importante per alimentare la speranza che noi mettiamo in luce anche delle notizie che Acredito que seja importante para alimentar a esperança que tragamos à luz notícias que dizem respeito até mesmo a pequenos fatos que para as mídias normais não são importantes, mas que para nós são sinais de diálogo, de uma possível ponte que constroem. São sinal de que a paz não é somente teoria, mas que pode ser construída a partir de pequenos gestos e escolhas. La pace si costruisce non in teoria, ma attraverso anche piccoli gesti e piccole scelte quotidiane. O projeto Mulheres de Fé pela Paz nasceu em 2009, quando um grupo formado por 8 pertencentes a diferentes religiões se reuniu em Trento, na Itália, com o objetivo de derrubar os muros do preconceito e descobrir um caminho de diálogo e unidade. Dali em diante, começamos a ser chamadas em várias partes do mundo para dar nosso testemunho e rezar pela paz. Uma das fundadoras do projeto nos conta alguns dos momentos fortes nestes quase 10 anos de história. Il primo incontro pubblico a Gerusalemme nel 2014 è stato molto intenso. O primeiro encontro público em Jerusalém em 2014 foi muito intenso, pois foi a primeira vez que essas mulheres se expuseram publicamente. Depois, na Colômbia, encontramos mulheres em grande dificuldade. Na Etiópia e na Eritreia, encontramos outras mulheres empenhadas pela paz. E até mesmo na Bósnia, há poucos dias, nosso grupo deu sua contribuição de oração para levar esperança e dizer que a unidade é possível. Dove il gruppo darà il suo contributo di preghiera e di scambio per darsi speranza, vogliamo portare speranza e dire vivere insieme è possibile. E recentemente o grupo realizou uma grande iniciativa pela paz na Síria, no Sino dos Combatentes de Rovereto, ao norte da Itália. La campana dei caduti è la campana più grande del mondo, è stata costruita con lei. Trata-se do maior sino do mundo que foi construído com os canhões da Primeira Guerra Mundial por um sacerdote e repica 100 vezes em ocasiões muito especiais. Ali rezamos juntos. Me arrepio só de lembrar. Pedimos a Deus uma iluminação para os líderes mundiais para que deem um basta ao que está acontecendo na Síria. E depois o sino começou a repicar. Foi talvez um dos momentos mais fortes de nossa história. La follia che sta accadendo in Siria e poi la campana ha iniziato a suonare. È stato forse il momento più forte di tutta la nostra storia. Hoje o projeto alcança os 5 continentes e continua promovendo o respeito à tolerância e à coexistência pacífica. No nosso grupo um dia, uma das mulheres chegou a afirmar: minha família está em Gaza. E a outra disse: meu filho é militar, que combate na faixa de Gaza. E mesmo assim, com estas diferenças, estamos aqui juntas. Devemos ser sinais de esperança. Dobbiamo essere segno di speranza.
Em seu pequeno laboratório de poucos metros quadrados, o artista gráfico Cavasmi está rodeado por obras expressivas realizadas ao longo de seus 40 anos de carreira em Jerusalém. É um talento que começou a despontar na escola primária. Desde então, me apaixonei pela pintura como um hobby que depois nutri até me inscrever na Casa dos Artistas de Jerusalém Oeste, ligada à Academia de Artes e Desenho Betzalel na Universidade Hebraica. Em seguida, ganhei uma bolsa para estudar arte na França e na Áustria, onde tive a oportunidade de desenvolver meu talento e avançar. A minha especialidade é a cidade de Jerusalém. Procuro representá-la como era nos tempos antigos e não apenas como se apresenta nos dias de hoje, buscando concentrar-me nos lugares históricos e religiosos, islâmicos e cristãos, assim como em seus monumentos arquitetônicos mais importantes. As pinturas de Shihabi Cavasmi muitas vezes são inspiradas em fotos originais feitas por armênios, os primeiros a assumirem a fotografia como profissão na Palestina. Cavasmi usa o lápis na maior parte de suas obras, trabalhadas em vários estilos, para conferir sempre o máximo de realismo. A última publicação, o livro Kan Yamakan, Era uma Vez, Jerusalém 100 anos atrás, reúne 70 das suas obras com legendas em inglês e árabe. Comecei a desenhar com lápis quase que por acaso, até porque não tenho à disposição um laboratório artístico grande que seria necessário para pinturas coloridas. O que me conduziu para esta técnica foi a ideia de produzir um livro documentário sobre a cidade de Jerusalém de 150 anos atrás. Parti de pinturas pré-existentes, inspiradas no passado, e depois desenhei esses mesmos lugares como se encontram nos dias de hoje. As obras de Cavasmi, no entanto, não se limitam exclusivamente aos desenhos feitos a lápis, mas se alternam entre aquarela, o óleo e técnicas de produção digital. Combinam imagens antigas e novas numa tentativa de representar as transformações ocorridas ao longo dos anos e oferecer ao público não somente uma pintura de época, mas um olhar sobre a história da cidade.